Salve pessoal, bom dia, tudo bem? Me chamo Sérgio, estou aqui do meu lado com um amigo. Luiz. Beleza, Luiz? Beleza. Bom te receber aqui, irmãozão. Valeu. Galera, você que está assistindo esse papo, tá aqui no canal do Mais ou Menos Podcast, nós já recebemos uma Data4, foi bem bacana, então essa é a segunda parte. Eu quero falar com vocês o seguinte: gostou do conteúdo? Quer conhecer mais do trabalho deles? A Data4 tem um canal aqui no YouTube também chamado Data4 TV. Eu vou deixar aqui na descrição. Você vai seguir, vai acompanhar o trabalho deles e do dia a dia ver a rotina da empresa. Não só no YouTube, Instagram também estão bem posicionados, no LinkedIn. Só você digitar Data4, vai estar por dentro de tudo o que acontece, do belo trabalho que eles desenvolvem nas redes sociais. Eu estou aqui nesse estúdio novo, estrutura nova, inclusive da Data4. Milton, meu parabéns. Você mandou muito bem aqui na estrutura, fez rápido, com qualidade, e é mais um serviço que a Data4 vai estar oferecendo em breve para os seus clientes e você que é seguidor dela também. Então acompanhe as redes sociais, fica por dentro de tudo que acontece, é muito importante apoiar essa iniciativa. Meu irmão, mais uma vez, vou deixar você à vontade aqui, falar para a galera, suas redes, tua formação, tua experiência, fica à vontade. Beleza. Bom, para quem não me conhece, prazer, meu nome é Luiz. Eu trabalho já na área de TI e dados, já tem cerca de 15 anos, então desde o início aí dos primórdios até hoje em dia, já foi essa evolução toda. E é isso, trabalho hoje em dia, sou arquiteto de dados, então trabalho muito com a parte de nuvem, de toda a questão de cloud, parte de DataVis também. E estou aqui com nossos convidados aqui. Queria pedir que eles se apresentem, por favor. Claro. Bom, sou o Paulo, trabalho com TI tem mais ou menos aí uns 22 anos, é uma merda, né? Entrega a idade, né? Vai tempo. Fala muito tempo que tá bom. Triste, eu comecei com 3/11, olha que luta. É dos 3/11. Mas trabalho com dados especificamente, tem mais ou menos aí 10 anos. Já passei por infra, por desenvolvimento, por auditoria e estou há 10 anos aí trabalhando com dados. Meu stack mais dia a dia é engenharia e um pouco de arquitetura. DataVis eu sou muito fraco, eu não sei combinar cores, eu não sei fazer gráfico. Meu stack mais forte é engenharia e arquitetura. Geralmente a engenharia não fala muito bem com UX, né? Tem que ter alguém de UX específico aí. Por isso que eu só uso preto, não sei combinar esse tipo de coisa. Fica mais fácil. Curiosamente, né? Deu certo. Só o Paulo que veio de polo, né? Mas Paulo não, Robson, perdão. Robson, fica à vontade, já veio trocando nomes. Fala um pouquinho da sua experiência. Vamos lá, me chamo Robson. Eu comecei minha carreira em TI em 2020, né? Bem recente. Tenho aí 4 anos de experiência na área de dados. Já entrei na área de TI começando a trabalhar com a parte de dados. Atualmente trabalho como engenheiro de dados, tá? Numa empresa de distribuição de combustíveis. E, bom, tenho ali bastante contato com a parte de arquitetura, um pouco com a parte de DataVis, também não é o meu forte, tá? Não consigo fazer excelentes combinações de cores, embora consiga montar alguns dashboards. E, bom, o meu core hoje mais forte é a área de engenharia, é onde eu trabalho. Principalmente envolvendo toda a stack da Azure, né? Eu já comecei a minha carreira trabalhando com cloud. Eu tive pouco contato com on-premise, embora conheça um pouco sobre algumas tecnologias. Bom, acho que é isso. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu percebo que a área é bem ampla, né? Cada um fala um pouquinho aqui, bem ramificada. E essa parte específica que cada um seguiu, como é que surgiu a vontade? Surge na faculdade? Ou surge no primeiro emprego, a especialização de cada um? Como é que foi para cada um de vocês? Cara, eu acho que para cada um acaba tendo um modo um pouco diferente. Antigamente eu acho que era mais peculiar você ter interesse por tecnologia, né? Porque ela não era tão abrangente. A tecnologia na época era sentar na frente de um computador ou gostar de videogame, de configurar, e você tomava gosto. Hoje em dia eu acho que é mais abrangente, né? Muita gente todo mundo tem celular, todo mundo tem algum modo de você se conectar, né, com isso. No meu caso, eu sempre tive interesse pela parte de tecnologia, computadores. Antigamente, lá no início, eu comecei até com montagem, manutenção por conta própria, fui pegando interesse e aí fiz a faculdade de análise de sistemas, né? Mas é até legal, por exemplo, os nossos 2 convidados,
cada um meio que tem uma história, né? Provavelmente, aí você vai contar pra gente. Uma história mais longa e uma história mais curta. Alguém que começou do início e alguém que entrou no meio do caminho. Então é até legal que a gente vai ter duas perspectivas, né? De alguém que tá desde sempre, viu a história, e de alguém que já entrou, por exemplo, mexendo com Azure, que é uma das tecnologias cloud principais do mercado. Então, as duas formas de você entrar, né, meio que se encontram, né? Sim. Dá pra você ter, tipo, senioridade, capacidade, mesmo começando desde o início, lá da época de processamento de dados e da época de entrar em cloud, né? Cara, me lembrou, eu trabalhei muito tempo dentro de um CPD. Nem sei se existe mais isso. Aquela macarronada ali, naqueles racks, com aquela macarronada de cabo de rede passando cheio de servidor. Tropeça em nada não, cuidado aí. Mais cabeça. Mas, cara, eu sempre fui muito curioso. E aí acho que por isso eu caí em TI, né? Na verdade eu fui um pouco empurrado, né? Quando eu terminei o segundo grau eu queria estudar 1 ano de pré-vestibular. E aí meus pais muito sábios, né? Cara, você não estudou a vida toda, você acha que vai gastar mais 1 ano fazendo pré-vestibular? Vai para uma faculdade que você já está mexendo no computador mesmo em casa e ver se dá certo. E foi bom porque, cara, eu sempre curti, desde, 14 anos que eu ganhei meu primeiro computador. Eu sempre gostei de mexer. E, cara, como eu sou muito curioso, eu nunca fiquei muito tempo fazendo a mesma coisa em TI. Então eu comecei, né? Acho que a maioria das pessoas que trabalham com TI, começam normalmente com suporte, né? Ou manutenção. Hoje em dia mudou um pouco por causa da cloud, mas antigamente a gente precisava de mais gente na área de infra, né, de suporte. Sim. E aí eu comecei na área de suporte, passei para a área de infraestrutura, mais pesada, servidores, rack, esse tipo de coisa, storage. E aí eu fui brincar um pouquinho depois de desenvolvimento. Eu nem sei se é muito bem desenvolvimento, porque é ASP, né? ASP com o Banco Oracle, não era em ASP.NET na época. Primórdios mesmo, né? Primórdios. E aí, cara, foi legal, mas e aí, não tem mais nada novo. Então eu pulei, fui fazer auditoria, fui para uma Big Four fazer auditoria, consultoria de projetos. Trabalhei demais, ganhei pouco e aí, cara, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Fui fazer arquitetura de soluções numa seguradora, e aí da arquitetura de soluções eu caí na arquitetura de dados, de engenharia de dados e no mundo de dados. Então, estou 10 anos nessa pegada. Espero que não mude mais, eu acho que já rodei bastante. É o que a gente pensa, né? Chega uma certa hora que fica difícil pular, né? Mas eu acho que eu me encontrei bem aqui na área de dados, e mesmo que você fique na área de dados, tem um universo, né, absurdo dentro da área de dados. Só na área de dados tem um universo absurdo para você explorar. E eu tenho explorado isso aí nos últimos 10 anos, tanto com engenharia, agora os últimos anos um pouco mais com arquitetura, e machine learning tá abraçando todo mundo, né, IA, então tem muita coisa para explorar aí. Sim, verdade. Cara, legal. Bom, acho que eu sou mais novo aqui, né? Cara, comecei a gostar bastante de TI desde muito jovem, né? Sempre gostei muito de mexer com computadores, seja para entender ali o que eles fazem, montagem. Sempre gostei muito das tecnologias que vinham embarcadas em smartphones, e desde sempre eu soube que eu gostaria de fazer TI, alguma faculdade envolvendo a parte de computação. Então, em 2017 eu entrei numa universidade, né? Fazendo sistemas de informação, formei em 2021, e durante o curso eu sempre percebi que a parte de dados ela me encantava. Na faculdade, na época, né, quando eu iniciei, não falava muito sobre Big Data, né? Introduzia um pouco a parte de nuvem, mas era algo muito mais voltado apenas para bancos de dados relacional, né? E essas arquiteturas mais envolvendo ali servidores on-premise. Mas era algo que eu gostava, eu comecei a me descobrir ali. Em 2020, vindo a pandemia, muitas empresas indo para a nuvem, surgindo novas tecnologias na Azure, na AWS, na Google, eu comecei a entender um pouco mais sobre a parte de engenharia de dados, né? E como o Big Data ele poderia ali trazer valor, né, para as companhias. E, cara, foi onde me apaixonei totalmente. Entrei de cabeça nesse universo. Quero sempre buscar evoluções. E, sinceramente, eu não me vejo saindo dessa área de dados, não, cara. Eu gosto bastante. Legal. E pretendo cada vez mais ali me especializar e ganhar mais experiência nessa área de dados, que ela é bem legal, né? Para você também foi assim, Luiz? Sim, para mim foi assim também. Eu sempre meio que trabalhei com dados mesmo.
no início mais DataVis e também o tal do ETL, né, que hoje em dia ganhou a nomenclatura de engenharia por ser um pouco mais abrangente, mas acaba que essa área que a gente está abordando aqui, que nós trabalhamos, é uma área que sempre existiu de algum modo, mas a importância e a abrangência dela foi aumentando. Porque antes você tinha a área de TI, que era responsável pelo dado, e aí você passou a ter o analista de negócio como alguém que precisa também explorar, seja sabendo tecnicamente ou não. Então, a questão de, ainda mais depois que a questão do Big Data ganhou relevância, muitas tomadas de decisões elas ficaram mais assertivas por você ter uma quantidade de dados muito grande armazenada e conseguir ter mais assertividade, do tipo, putz, eu tenho um background aqui de milhões de ocorrências de, por exemplo, de um comportamento X. Então eu tenho um percentual muito próximo de que isso aqui funciona e isso não funciona. Então acho que foi muito desse modo que a orientação aos dados passou a surgir, né? Porque você tem muito mais assertividade na tomada de decisão. Pô, bacana. O Paulo, acha interessante a experiência do Paulo porque rodou um pouquinho em cada área. Um pouquinho. E, por exemplo, ele é mais novo, né? Formado, mas também seguiu no final a mesma área de dados. Assim como o Luiz também. Isso tem acontecido porque o mercado está dando mais oportunidade para essa ramificação de dados. Financeiramente também tem sido melhor ou não? É porque é o que desperta mais interesse em vocês profissionais de TI? Olha, sinceramente, assim, de fato eu tenho visto muita gente migrar para a área de TI, especificamente para a área de ciência de dados. Acho que não tanto para engenharia. A minha leitura é que para você fazer engenharia de dados, alguém que nasce dentro de TI fica mais fácil seguir essa carreira, né? O engenheiro tem que conhecer um pouquinho ali, né, o mínimo que seja ali de protocolo, né, de roteamento, alguma coisa mais técnica dentro da área de TI. O cientista de dados, eu acho que ele tem que ter mais conhecimento da área de negócio. Entendeu? Eu acho que hoje, cara, a maioria das pessoas estão chegando para a ciência de dados. É óbvio que vem gente de TI, que já nasce de dentro da TI, mas mais gente que é da área de negócio e, cara, eu quero explorar essa informação. E aí começa a estudar, né, a exploração, as técnicas de exploração de dados e migra para a área de ciência de dados, porque, de fato, é o que você falou, acho que o mercado está precisando de muita gente que faça isso. Eu acho que a inteligência artificial, agora com o GPT-4, daqui a pouco o GPT-5, 6, né, várias inteligências artificiais estão facilitando muito o trabalho de desenvolvimento, de entrega de novas ferramentas. E aí você consegue... Acho que isso não é uma forma de a galera de TI perder o emprego, mas de você migrar o que você está fazendo, você para de perder tempo construindo ferramentas e começa a ter mais tempo para explorar dados. É o que de fato a gente precisa fazer, né? Entregar informação para o negócio. Né? E aí a galera de negócio consegue migrar para essa área muito fácil. Não precisa ter uma expertise muito técnica, não precisa ter expertise de negócio. O engenheiro ele meio que aborda a construção de uma solução, né? E aí, nesse caso, a figura do cientista, ele aborda o resultado que ele quer, baseado no resultado esperado, ele constrói meio que uma reversa, né? Putz, eu quero entender isso aqui. Que informações eu junto, como é que eu junto? Engenheiro, me ajuda a juntar os dados, e aí meio que os dois mundos se falam, né? Pô, bacana. Pra você também se nota dessa maneira, Robson? Com certeza. E, cara, eu concordo com tudo que foi falado aqui, né? E realmente, hoje o cientista, na minha visão, né, concepção, ele tem que estar muito mais ali orientado a dados, principalmente vinculando todo esse conhecimento, esse potencial que ele vai trazer ali de valor com os dados, os benefícios que a gente precisa ali entregar ao negócio. Então, o cientista realmente ele não deveria, né, na realidade, ficar se preocupando com toda a parte de infraestrutura ou arquitetura que vem anterior ao trabalho dele, né? Isso fica mais com os times de arquitetura, de engenharia, de infraestrutura. E o cientista realmente ele deveria ficar mais focado ali nas soluções orientadas a dados do negócio. Ô Robson, o Paulo, pelo que eu entendi, desenvolveu essa habilidade na prática, né? Já estava na área e foi desenvolvendo. Foi na paulada, foi na mata. Pelo que eu entendi, foi que você na faculdade já gostou. Sim. E aí você já sai da faculdade querendo continuar nesse segmento. A faculdade em si, ela
Como é que foi essa diferença da teoria para a prática? Porque ele já aprendeu na prática. E para você? Cara, assim, o curso que eu fiz na universidade ele era muito mais voltado para análise de sistemas. Ele falava sobre a parte de banco de dados, mas não era algo tão direcionado. Como eu sempre tive curiosidade de entender novas tecnologias, principalmente no âmbito da parte de banco de dados e dados e tudo mais, eu comecei a me interessar sobre evoluir esses conhecimentos, né? E tentar buscar um pouco mais a prática no âmbito de engenharia de dados e soluções envolvendo a arquitetura de dados. Obrigado. Então, assim, eu comecei a buscar algumas especializações para poder evoluir nessa parte de engenharia de dados, né, que eu via muito algo mais introdutório na universidade, então eu via ali a necessidade de evoluir esses conhecimentos. Então, assim, cara, tentei buscar ali bootcamps, materiais que eu encontrava ali acho que é no Kaggle, né? E na internet ali, em cursos de Data Science Academy, por exemplo. E comecei a buscar um estágio ali na área, né, para conseguir atrelar esses conhecimentos teóricos e o que eu buscava, de certa forma, na prática ali com alguns estudos, né? E começar a realmente colocar essa mão na massa ali mais no dia a dia, numa função que fosse mais direcionada à área de dados. Cara, eu fui evoluindo e começando dessa forma ali em 2020. E acho que a área de TI ela é sempre muito, muito volátil, né? E ela exige muito que o profissional ele esteja sempre pesquisando, se capacitando para poder aplicar aqueles conhecimentos da melhor forma. Então, assim, cara, acho que em um ano de área eu aprendi bastante. E, cara, continuo sempre evoluindo, né? Constante evolução. Ô Paulo, qual conselho você daria para quem está iniciando, igual ele, recém-formado, e para quem já está na área e queira mudar, igual você fez? Ele tocou numa ferramenta que eu acho que é importantíssima, muito valiosa. Eu fiz uns 2 anos atrás, não tem um ano, foi no início do ano passado, que é o Bootcamp. Cara, o Bootcamp é fantástico, é uma forma de você pegar o que você aprendeu e colocar a mão na massa, né? Esses campeonatos que você citou também do Kaggle, né, e tem outros sites que fazem esse tipo de campeonato, é muito bom porque te dá um desafio bem próximo do mundo real ali, né? Você vai vendo as empresas e você consegue meter a mão na massa, né? Colocar ali o aprendizado. Cara, são ferramentas valiosíssimas. Acho que mesmo quem está já bastante experiente, né, na área, sempre tem uma ferramenta nova, sempre tem um conceito novo. Na verdade, uma evolução de conceito, né? E você utilizar Bootcamp para poder conseguir, né, colocar na prática um conhecimento novo, eu acho que é muito, muito valioso. Tanto para quem está entrando agora na área, mas para quem está também já rodando um tempinho aí. Essa questão do Bootcamp eu acho legal também, e me faz até pegar um gancho para a próxima pergunta, que assim, que assim, cada vez mais a gente é necessário de nós uma especialização, né? Tá, aí vem o gancho da pergunta da certificação, qual é a visão que vocês têm? E a outra é que, por exemplo, nesse Bootcamp você exercita muito a questão de modularizar, então cada um fica meio que responsável por uma parte e a necessidade de você ter um bom relacionamento com todo mundo é muito importante, né? Porque eu vou fazer minha parte, mas eu tenho que explicar, passar certinho para você fazer a sua. Então, assim, eu queria saber de vocês como é que vocês veem essa parte, tanto a importância da certificação, que acaba sendo um contrassenso entre certificação, você especializa muito em uma coisa, mas o bom, assim, o ponto forte também de TI é você saber um pouquinho de cada. Sim. Como é que vocês lidam com isso, assim? Peguei uma tecnologia, eu quero me certificar, ou para mim basta o conhecimento prático e certificação só se for muito exigido? Eu usei bastante certificação. Eu gosto, de vez em quando eu gosto de tirar um ano ou outro para estudar, tirar uma certificação, porque quando você paga a prova, você assume o compromisso de ter que estudar aquele assunto. Se você ficar, eu tenho que tirar um dia hoje para estudar, aí, teu filho quer brigar contigo, aí não, hoje eu tenho que fica sempre tempo para amanhã. Família, não, amanhã tem que fazer compra. Fica para amanhã. Então eu gosto de usar essa estratégia. Eu, de vez em quando, eu pago a prova e pronto. Agora, cara, eu não vou jogar aquele dinheiro fora. Eu tenho que correr atrás. Eu sempre gostei, mas
Se olhar para as minhas certificações, são cara, de assuntos variados. Eu tirei certificação na época lá de infraestrutura, né, de MCP da Microsoft, da área de infra. Cisco, talvez. Cisco eu não entrei nada de Cisco, mas depois eu tirei de ITIL, já está no nível de governança, né, de TI. Sim. Depois eu fui estudar BPM, eu me certifiquei na UMG lá em gerenciamento de processo. Então, assim, é bem variado porque eu gosto de me desafiar em assuntos novos. Acho que a minha carreira fala, né, que eu gosto de pular um pouco de assuntos para não ficar na mesma. Eu vejo pessoas se darem muito bem, tanto com o pessoal de RH fala muito da carreira em T, né? Que é você ter um conhecimento genérico de muitas coisas e se aprofundar em algum assunto específico, ser especialista em um assunto específico. Eu vejo muita gente se dando bem, tanto sendo muito especialista em alguma coisa e tendo pouco conhecimento de outras, mas também vejo muita gente se dando bem sendo muito generalista. Acho que o lance é você achar seu perfil, né? O seu perfil e se colocar na posição que você tem que ser. Então eu acho que, por exemplo, o papel do arquiteto, seja de dados ou arquiteto de soluções, ele tem que ser generalista. Invariavelmente ele vai ser especialista em um assunto ali, talvez em desenvolvimento ou numa linguagem específica, mas eu acho que o papel do arquiteto ele tem que ser mais generalista. Sim. Enquanto que às vezes o engenheiro ele vai precisar de uma especialidade maior no ETL. Sabe? Enquanto o cientista de dados vai ter que ser mais especialista no DataVis, em alguma coisa assim. Então, acho, tanto generalista quanto especialista, eu acho que é muito válido. Você só não pode se colocar no lugar errado. Se você gosta de muitos assuntos, cara, seja generalista e se coloque no papel disso, mas talvez a engenharia não vai te encaixar muito bem. Entendeu? Acho que eu vejo muito por esse lado. Acho que os dois, cara, encaixar no teu perfil e seguir em frente, sabe? É verdade. De repente a figura da certificação é mais, não só, né, mas mais para o engenheiro, né, que ele precisa ser muito a parte do T, né, o aprofundamento em alguns assuntos específicos. Para o arquiteto também é interessante, mas nem tanto porque parte do trabalho do arquiteto é estar sempre aprendendo novas tecnologias sempre. Então, muitas vezes você não tem tempo hábil a se aprofundar em muitas coisas. Né? E o arquiteto não vai meter a mão na massa, né? Ele tem na teoria também, né? Na teoria. Ele tem que entender ali as ferramentas onde se encaixam, né? Mas sim. Concordo. Acho mas que o papel sim, tem razão. Tem que ser mais especialista, mais profundo, né? Né? Bom, pegando o gancho aí da parte de engenheiro de dados, né? E fazendo até um link aqui com o papel que eu tenho atualmente, né? Eu sempre me vejo na necessidade ali de especializar numa tecnologia que eu estou atuando, principalmente, né, para entender melhor a aplicabilidade dela, né? Pensando em propor ali melhores soluções. Eu tirei algumas certificações porque eu me vi a necessidade de especializar e principalmente entender um pouco mais como que o mercado está direcionado. Né? Querendo ou não, quando você vai estudar para uma certificação, você não estuda somente aquilo que você vê no seu dia a dia. Né? As certificações, embora elas tentam te especializar ali para um cenário específico, ela fala sobre outras tecnologias dentro da área que você está querendo estudar. Então, eu comecei a fazer algumas certificações ali de nível fundamentos, né? Que por mais que você tenha conhecimentos ali de fundamentos de dados, tanto relacionais ou não, Data Warehouse, Data Lake, enfim, como a gente mexe muito com a cloud, é super importante que a gente também tenha esses fundamentos ali na sua veia, né? No seu sangue. Sim. Então, falando um pouquinho de mim e recomendação que eu dou para quem está iniciando, né? É começar pelas certificações de fundamentos, seja da AZ900 ou DP900, né? A AZ900, ela da Azure, né? É uma certificação mais voltada ali para a parte geral ali da nuvem, um pouco mais voltada para a parte de infraestrutura, que é importante, né? Você entender o que é um Key Vault, uma Service Principal, uma identidade gerenciada. Você entende um pouco sobre a parte de rede, né? Como que ela funciona dentro da Azure, pensando num âmbito ali de IaaS, até mesmo SaaS, PaaS. E recomendo também a DP900, como eu falei aqui, porque ela já é mais direcionada para ferramentas de Big Data dentro da nuvem, né? Então você entende um pouco mais ali sobre a parte do Cosmos, Azure SQL, fala um pouco sobre a parte do Data Warehouse na nuvem também, Data Lakes, enfim. E, por fim, seguindo essa estrutura ali de certificações, eu recomendaria, por exemplo, estudar a DP203, que ela é super importante para quem
quer se especializar na área de engenharia de dados, né? Eu segui essa trilha. E, cara, eu recomendo pensando nessa questão de você se especializar, diferentemente hoje de um arquiteto, né? Concordo, realmente Sim. ele entende muito sobre alguns assuntos, né? Ele pode ser especialista em outros, mas realmente ele tem um papel muito mais generalista, né? Ele, na teoria, né, não deveria meter tanta mão na massa quanto o E a engenheiro. 203 é pesada, né? É pesado, cara. Sei lá, deve ter umas 5 ou 6 ferramentas diferentes ali pra você estudar ali dentro. Cara, ela fala muito sobre o Synapse, fala muito sobre a parte de Event Hub, ela falava um pouco sobre o Cobra um Kafka. pouco de Databricks, você acha que agora também já entrou o Factory, né? Cara, Databricks ela falava bem pouco, ela fala mais um pouco do Data Factory. Synapse, né, como eu falei, ela foca muito nessa parte e ela é realmente difícil. cara. Mandou bem. Boa, 203 é bem pesada. Cara, você tem uma visão muito boa. Achei maneiro mesmo. Esse volume de informações que vocês coleta, transforma, armazena, tem que passar ao cliente, né? É um volume muito grande, talvez vocês não vão ter esse tempo inteiro de passo a passo mostrar isso para eles. Como é que vocês conseguem demonstrar todo esse trabalho, esse acúmulo de dados de uma maneira que vai ser bem utilizado no negócio do cliente? É difícil. É um pouquinho, né? Porque às vezes o cliente não tem uma linguagem tão técnica como a sua, não vai A entender. pergunta mais difícil até agora, né? Porque pra gente Mas a gente pensa Você muito. pensa em vários cenários. Cara, a gente que tá rodando tempo na área de dados aí, a gente sabe, eu até falei numa reunião semana passada sobre isso, do projeto que a gente está participando lá. Cara, 70% a 80% do tempo que um projeto de dados gasta, do tempo total do projeto, é justamente tentando entender, trabalhar e arrumar o dado, né? Para no final apresentar. Isso. Se você for rodar o LinkedIn, é chuva de memes, né? Tipo, o painel, o gráfico bonitão lá é o desenho Cheio bonito de da coisa Barbie, bonita. com quem e tal, e a engenharia construiu aquilo, é um inferno do lado de baixo, sabe? Tipo, tudo pegando fogo. É bem isso, sabe? Então, cara, é muito trabalhoso. É o backstage, né? Cara, onde tudo acontece para chegar tudo mastigado, né? Para a área de negócio, ter o mínimo de trabalho possível ali para entender e brincar com a informação, né? Com o dado ali. É bem pesado. Cara, eu acho que o que tem ajudado muita gente, né? E assim, acabou gerando muito volume de dados ultimamente, é que a tecnologia está ficando mais barata, né? Se você comparar o custo de armazenamento de anos atrás, ainda mais na época de infra mesmo, on-premise, com hoje em dia, cara, hoje em dia está muito barato, por isso que explodiu também, acho que esse Big Data, né? Antes a gente tinha a limitação de, cara, eu gero muita informação, mas eu não consigo guardar, eu não tenho dinheiro para guardar isso tudo, e eu não tenho ferramentas para processar isso tudo numa velocidade condizente. Só que, cara, as coisas foram evoluindo, processadores mais rápidos, né, storage mais baratos, e aí agora que todo mundo consegue pagar para guardar esse volume todo de informação, todo mundo quer processar isso, né? É um bom paralelo, assim, para que qualquer pessoa consiga ter uma noção. É uma média de preço de gigabyte, por exemplo, em pendrive. Assim. Antigamente um pendrive de 2, 4 GB era caríssimo. Hoje em dia você compra de 128, muito barato. Então, assim, é um bom paralelo para se ter em relação a como é que antes o gargalo, digamos assim, era valor de infra, né? Porque você tinha que, antes de armazenar, você tinha, por exemplo, comprar um servidor, que era muito caro e tinha um valor de manutenção. Hoje em dia, falando em nuvem, você paga o serviço, né? A utilização de processamento e de armazenamento. Se você processar muito, você gasta muito. Se gasta menos, usa menos, gasta menos, né? Seria mais ou menos isso. E aí entra esse paradigma aí de como que você vai tratar e apresentar para o cliente, né? O resultado. Aí é mais orientado a resultado do que a estrutura, né? Acho que a questão de a nossa tecnologia ficar mais barata, acho que ajudou, né, a gerar esse volume absurdo de informação. Verdade. Cara, se tu pensar que no seu telefone mais simples você tem mais poder de processamento do que um servidor de talvez de 10 anos atrás. A quantidade de informação necessária para levar o homem à lua foi metade de um disquete, né? 600 kilobytes, né? Então, se for tomar isso de assim, complexidade e armazenamento, você vê que é uma coisa... Pegando um gancho que você falou um pouco da parte de custos, né? E a gente estava falando aqui sobre a parte da facilidade da gente utilizar ali a nuvem. Realmente é muito fácil. Você
enfim, tem ali uma assinatura e facilmente você consegue ali provisionar os recursos, né, para atender a necessidade, entregar até mesmo valor ali ao negócio, né? Mas essa facilidade ela traz ali alguns males, por assim dizer, né? Como a gente gosta muito, né, de desenvolver e criar ali a melhor arquitetura possível para de fato entregar a melhor solução possível, muitas das vezes a gente não fica com um olhar mais atento ali na parte de custos, né? Então, hoje a gente tem ali o framework do FinOps, né, para que a gente consiga ali tanto evoluir a nível de cultura ali os times, né, para que a gente consiga de certa forma criar o melhor recurso na melhor configuração, mas entender realmente se aquilo que está sendo proposto está aderente ali até mesmo ao orçamento da companhia, né? E conseguir ali também estar sempre monitorando para não deixar de repente aquilo ali virar uma bola de neve, né? Então, só quis pegar esse link ali que eu acho que era importante, né? Tem ali a facilidade, mas É verdade. importante ficar atento a esse ponto. Com esse tanto de informação hoje, quais são as principais ferramentas que vocês utilizam? Olha, basicamente as tecnologias cloud, né? Que são, assim, pelo fato de você não precisar se preocupar com a estrutura em si, né? Você no nível de serviço, você utiliza. Então são as principais ferramentas de nuvem que tem no mercado hoje, né? Tem a AWS, o Azure e o GCP são as principais, não são as únicas, né? Mas e as outras plataformas que você tem também, que são praticamente soluções prontas assim de implementação no nível corporativo, como Salesforce. Então todas essas ferramentas, por você utilizar já na nuvem, né, a capacidade de processamento já é nativa. E aí você tem algumas fatias de contratação. Então se você, por exemplo, precisa de um volume X de processamento, você paga só por aquilo. Agora, se você precisa algo, por exemplo, 10x, que pode ser escalado, vou dar um exemplo, assim, essa semana teve o lançamento, a abertura de venda para o festival mais famoso que tem aqui do Rio, né? Então Você perrengue com isso, inclusive. você pega assim um comportamento assim linear de acesso ao site, e aí em um dia, num período de 2 horas, você tem um pico de 5.000 vezes. Então você consegue contratar isso de maneira escalável, do tipo, olha, tá aqui sob limite, mas aqui o que explodir você dá conta para mim, por favor, senão eu perco venda, né? Então acaba que tem essa escalabilidade que você consegue configurar. Isso era muito difícil, né? Na época não premise, né? Putz, contrata mais servidor, contrata servidor e depois não usa, né? E não usa, fica lá aquela ferramenta ociosa, né? Aquele recurso ocioso, caro na tua garagem lá, sem fazer nada. E foi aí que, inclusive, não sei se foi o primeiro, mas um dos modos que surgiu a ideia do cloud foi quando a Amazon começou a aumentar a performance, justamente para poder dar conta das vendas, etc. E na Black Friday tinha sempre um estouro de acesso bizarro. E aí imagino eu que Jeff Bezos pensou assim, como é que eu aproveito essa capacidade de processamento que quando não está sendo usado eu posso gerar dinheiro. E aí foi essa alocação inteligente. Putz, aqui se eu uso 10% tem 90% livre, eu posso vender minha capacidade de armazenamento e processamento. Então é uma inovação recente. O conceito acho que deve ter uns 15 anos, talvez, mas a implementação 10 a 15, mas assim, o uso na prática mesmo, pelo menos aqui na nossa realidade, acho que tem 5 anos mais ou menos. Por aí. Antes disso explodiu a cloud, mais ou menos isso, né? Antes disso já existia, mas era tudo on-premise, porque tinha a parte cultural de os meus dados ficam dentro da minha casa aqui, eu vou deixar para outro acessar. Agora sim, vai ficar num lugar que eu não sei onde é. Na nuvem. Porque eu não tenho acesso. Que negócio é esse de nuvem, né? Já que fica a nuvem, né? Exatamente. Mas acho que esse pensamento é transitório, né? Sim. Acho que daqui a pouco, né? Acho que você não pegou, né, a parte do on-premise muito. Então, a próxima geração não vai nem saber o que é um on-premise, o que é isso, o que é um hack, sabe? O próprio celular hoje em dia, né? Pifou, você restaura o backup com tudo, em 1 hora você está com o celular novo, por exemplo. Ô Paulo, você falou sobre a questão do cliente e a entrega do projeto. A parte mais crítica do projeto, qual que é? A homologação de dados ou alguma outra etapa que você consegue identificar? É o assunto que a gente estava conversando ali antes de começar. Comunicação. Comunicação? Algo simples, né? Porque em tudo na vida, né? Como tudo na vida. Em tudo na vida. Cara, é muito comum, né? Você ter expectativas diferentes, né?
Em tudo, né? Em toda relação. Você tem, o cliente tem a visão dele, o fornecedor tem a visão dele, tenta alinhar uma expectativa ali. Mas se não for, cara, muito detalhado ali, muito bem conversado, muito bem descrito quais as entregas, quais as responsabilidades de cada um, cara, a tendência a falhar o projeto é absurda, sabe? Como tudo na vida, cara, acho que o principal é a comunicação, mas falando da parte técnica, cara, se você fizer um desenho de arquitetura bem legal para o teu projeto, sabe? Se você colocar um guarda-reio ali de formas de desenvolver, cara, a facilidade, a porcentagem, né, de entregar aquilo com sucesso aumenta bastante, sabe? Quando você tem já definidas algumas políticas, né, alguma governança, algumas boas práticas já estabelecidas dentro de casa, pode entrar qualquer projeto ali que vai seguir aquele guarda-reio, e acho que a porcentagem, né, a possibilidade de dar certo é bem maior, sabe? É figura também de um comitê, digamos assim, né? Então você tem, por exemplo, no Ágil as cerimônias, você tem a daily, que aí você, né, diariamente se encontra, traz os problemas, impedimentos, e encontros recorrentes, digamos, semanais com os interessados, né? Então, se você tem um projeto que você vai entregar algo para o cliente, o ideal é que você tenha sempre esse contato para que, se tem algum problema, algum impedimento, você já consiga resolver ou compartilhar a dor, né? Olha, a gente está caminhando no que é esperado, estamos desviando, se estiver desviando, o que a gente faz? Então, acho que esbarra no que a gente estava falando de comunicação, né? Eu preciso trazer, vem cá, é isso mesmo? Não é? Tá bom, vamos sentar junto, vamos... Qualquer ruído nessa comunicação... alinhar a expectativa e manter a comunicação, né? Sim, muito importante. E aí depois a execução, né? E é super importante também que sempre tudo, querendo ou não, fique ali muito bem documentado, né? Porque, Sim. cara, os projetos normalmente são muito amplos, complexos, são muitos assuntos ali que são tratados, entregas em paralelas, então Sim. acaba que às vezes um ponto ou outro ali, talvez, mesmo que falado numa reunião, possa passar percebido em algum momento depois, e é super importante que a gente tenha isso documentado ali, oficializado, que aquilo que está sendo apresentado e entregue está realmente de acordo ali com as expectativas, né? Sim. Cara, você falou uma coisa legal da documentação, porque normalmente a gente pensa só no projeto, né? E aí, assim, eu vivi um bom tempo na forma antiga, né? Na forma mais antiga de gerenciar projeto, que é o gerenciamento de projeto tradicional, né? O PMBOK, que tinha toda uma estrutura ali, né? E acho que você conseguia ter um pouco mais de documentação. Isso estava mais à vista. E aí, quando o Ágil explodiu, às vezes eu tenho a impressão que olha, a gente está trabalhando em Ágil, não preciso documentar não, eu entendi, vamos desenvolver. É orientado à solução, né? Vamos Agora, resolvendo, vai. Só que isso é horrível para depois que o projeto entrega. Sustentação. Vai fica ter uma manutenção pobre. daquilo, vai ter uma sustentação, e aí entra uma equipe nova para sustentar, cadê a documentação? Não tem, cara, isso aqui foi ágil, foi muito ágil, não tempo nem de Já documentar. tô em outro projeto. Acho que às vezes a gente se confunde com isso, sabe? Eu acho que a gente consegue rodar projetos ágeis. Isso era comum, Paulo? Cara, no projeto ágil, acho que é muito mais fácil você se perder em entregar a documentação, sabe? Acho Você que entrega mais com rápido, isso. mas você se perde depois. Né? Mesmo quando você tem uma estrutura legal ali de governança e tudo mais, você consegue documentar no mínimo ali a tua arquitetura, mas definições de negócio, parece que eu percebo que a gente tem mais dificuldade, sabe, de gerar essa documentação e manter isso, sabe, para quem vem depois. Eu acho que no gerenciamento antigo a gente tinha isso mais fácil. Isso sempre também foi um desafio, porque a construção tradicional, você pega e faz e entrega. Mas manter uma manutenção com atualização de um documento estático é mais complicado, né? Verdade. Então, assim, se você pode levar 1 ano para fazer uma documentação. Se um dia você fizer alguma coisa que você não atualizou, o documento já está defasado. Então, cadê o rastreio disso? Putz, quem que fez isso aqui e não documentou? Verdade. Aí você passa já a não confiar no documento e aí você ferrou. Aí você já Perde larga a de mão. governança. Perde a governança. Teve umas perguntas que eu pedi para os amigos ajudar, bem técnica, bem específica, e uma que eu achei interessante. Ó. As estratégias de tração estão cada dia sendo ajustadas para que todo dado seja democratizado. Como vocês trabalham com a metodologia de camadas? Aí deu alguns exemplos: Silver, Gold,
bronze e qual a estratégia para expurgar essas informações para repositórios mais frios? Vocês trabalham hoje, Paulo? Esse assunto é legal. Envolve custo, né? Mas é engraçado, assim, hoje em dia se fala muito, né, na nossa área de dados, né, principalmente na engenharia, da arquitetura medalhão, né? Acho que a Databricks, se eu não me engano, trouxe, né? Que é você trazer um dado cru, né, e depois, assim, ir evoluindo nas camadas, né, fazer uma limpeza e tudo mais, entregar o dado ouro lá no final. E aí essa semana eu estava conversando com um camarada sobre um projeto que ele fez lá, que o projeto está entregue há muito tempo, com um camarada em comum. Eu fiz isso em outras empresas. Você vai fazer a leitura dos dados, né, da tua origem lá, dos teus sistemas, dos RPs, e você primeiro joga para uma área de staging, né? Sim. E aí da tua área de staging você faz algum tratamento, tira alguma coisa daqui, tira alguma coisa dali, joga para uma tabela à frente. Sim. Cara, pra mim, o que a gente faz é a mesma coisa do BI tradicional, só que a gente mudou os nomes pra ficar algo mais bonito, sabe? É a nova roupagem, né? Deu uma nova roupagem, sabe? Parece que aquela coisa da moda, que em 1970 era moda, depois ficou caído, e agora voltou. Voltou, Sabe? A camada medalhão é um nome muito bonito, a estratégia é legal, mas a gente já faz isso no BI antigo. Sacou? Tipo, o T e o L, né? É isso aí. Extração, transformação. E aí, a primeira você joga para área de stage, que agora a gente chama de camada bronze, né? Ou camada raw. Ou transit também. Sabe? Tem ingestão de dados, né? Que é justamente trazer o dado bruto para a área do antigo DW e começar a tratar também. Então, tem várias nomenclaturas. Então, assim, a inovação, eu acho que a inovação é muito legal, traz muita coisa boa pra gente, mas a gente não pode perder o que já funcionou. E muita coisa do BI tradicional parece que a gente está esquecendo e às vezes está entregando um projeto errado, ruim, tentando fazer uma parada muito mirabolante. Cara, o arroz e feijão estava funcionando Já ali. funciona, Você vai fazer o que aqui? Uma ferramenta nova, com uma arquitetura nova, porque tá todo mundo falando. Às vezes no seu mundo isso não encaixa, sabe? Só para adotar uma abordagem nova. Mas assim, funciona. Cara, eu não sei se consigo lembrar de algum tipo de arquitetura, né, para você fazer esse tipo de trabalho de análise de dados sem ser isso. Mas para mim, cara, camada bronze, camada, né, prata, ouro, é algo que a gente no BI tradicional já fazia. Mas a gente está com ferramentas novas, né? Faz isso num lugar diferente. Antigamente a gente fazia isso numa tabela cara pra caramba, num Exadata, alguma coisa assim. Oracle. Agora você faz isso no storage, né? No storage container lá, no bucket da S3, sei lá, que é muito mais barato, você consegue jogar muito mais coisa. Concordo, você tem mais liberdade ali para fazer as coisas nessas camadas, mas acho que é uma arquitetura que, cara, as ferramentas evoluíram, mas o conceito acho que se mantém, né? O conceito ele vai ser sempre o mesmo. Bom, assim, eu nunca trabalhei com as camadas Silver, Bronze, Gold, mas você percebe que os conceitos são os mesmos quando você compara ali com uma arquitetura que tem uma camada Raw, Trusted, Refined, Transit. Então, sempre trabalha muito com o conceito ali de ciclo de vida do dado, né? Ele chegando ali numa camada transitória ou temporária, ele passa por uma camada bruta até que o dado de fato fique ali confiável para o consumo, né, ou da área usuária ou do próprio engenheiro, porque ele pode usar aquele dado ali que foi tratado, né, está confiável ali, para servir como um input para um outro processo e assim perpetua todo o ciclo de vida. E é super importante que num exemplo de um data lake, né, a gente consiga ali também trabalhar com a parte de camada fria, camada quente, camada em archive, porque senão pode ser que a gente tenha ali um custo de armazenamento muito maior do que deveria. Sim. Às vezes eu tenho um dado que está, sei lá, numa camada confiável, que ele hoje está como um dado quente e não tem ninguém acessando, então eu estou pagando mais caro, de repente, por aquilo ali, sabe? Sim. Esse é um elemento novo que justamente a diferença entre o on-premise, né, que é o físico, digamos assim, servidor físico que você tem lá na sua empresa. O custo de armazenamento ele é linear, né? Ele é o custo, digamos, o custo mensal de você manutenção de máquina, eletricidade, etc. E o custo do cloud é justamente isso. Você tem a figura das camadas de armazenamento. Então, por exemplo, uma camada fria é uma camada que não demanda tanta velocidade de transferência. Então, um backup. Putz, meu backup não precisa ter uma velocidade tão alta, pode ser digamos assim, um HD mais barato, porque eu só vou mexer em último caso. Agora, um I/O muito intenso, né, input e output, aí eu preciso de uma camada mais pro, porque
armazeno, leio direto. Sim, exatamente. E até pegando o gancho dessas nomenclaturas dessa última pergunta, você vê que tem muito recorrente as palavras em inglês, né? Assim, se a pessoa, isso dificulta um pouco mais até a pessoa que não é da área de entender o conceito, porque você fica, putz, quente, o Silver Gold até beleza, né? Mas assim... A área de TI como um todo, né? Então assim, isso é uma coisa que de um tempo para cá foi mais exigido de quem trabalha com TI. E não só TI, né? É um assunto que cada vez mais para você se informar, os conteúdos primeiro saem em inglês, etc. Mas para TI em específico, até um certo tempo atrás, principalmente antes da pandemia, o mundo físico apenas, né? Você perguntava pro cara do lado, o cara te ajudava, explicava. Hoje em dia, às vezes, você tem que ler um manual em inglês, etc. Eu queria saber de vocês, né? Como que vocês encaram essa parte, se vocês... sabem falar, sabem mais ou menos, o inglês técnico, como que vocês têm, como vocês evoluíram, porque acaba que é um dos grandes, uma das grandes dificuldades, ao meu ver, porque até em questão de certificação, todas as provas são em inglês. Então, para você se certificar, você tem que, pelo menos, ler e saber raciocinar ali o inglês técnico, né? O inglês técnico, né? É verdade. Cara, assim, na medida que você vai progredindo na tua carreira, vai ficando mais necessário, né? Vai chegar um momento que você vai querer assumir uma posição ali que você vai ter que ser responsável por alguma ferramenta, e você vai conversar com quem dá o suporte à ferramenta, aí você vai conversar provavelmente com algum indiano. Ou com alguém lá de fora. Data center, geralmente, é tudo indiano. Mas eu vou falar pra você uma coisa que, cara, eu tinha dificuldade, né? Eu participei de um projeto um tempo atrás, e o suporte da ferramenta ficava lá fora, e quando eu precisava conversar com o pessoal lá, eu comecei a conversar com um indiano. E aí aquela coisa um pouco enrolada, né? Porque, enfim... E aí depois o gerente de contas lá do produto, olha, a gente vai precisar trocar o teu suporte e tal, vou te apresentar aqui o rapaz, não sei o que, o nome dele é esse, ele é um francês. E aí na primeira reunião com o francês, cara, me traz o indiano de volta, pelo amor de Deus. Era um francês falando um inglês muito mais, sabe, enrolado, e pra gente que não é, né, não tem inglês nativo, eu, meu Deus do céu, que saudade do indiano. Primeira vez que eu senti saudade do indiano, assim, falando inglês. Se você for ver, os principais engenheiros das maiores empresas assim, de TI, que você for ver... São indianos. São indianos. Todos dos Estados Unidos, mas assim, muitos têm um inglês excelente, alguns nem tanto, acho que como... E muito call center na Índia tá, também. Muito call center, mas... Cara... Acho que assim, às vezes que eu precisei de ajuda em vídeo no YouTube, os melhores vídeos eram de indianos. Você também sentiu isso, Rafa? Sim, inclusive eu acho que todas as pessoas que eu precisei falar com o suporte ali da Microsoft, né, por causa da Azure, acho que todos eram indianos, né, todos. Assim, falando um pouco do inglês, né, que foi a sua primeira pergunta ali, assim, eu sempre gostei muito do inglês, porque... cara, desde, sei lá, pequeno, adolescente, sempre gostei de ouvir música de fora, sempre joguei muito videogame, então a maioria era tudo em inglês, então... Sempre ajuda sempre muito ajuda a gente. Jogo. Como é que passa dessa fase? Você vai pesquisar alguma coisa na internet, é tudo em inglês, então assim, cara, você acaba tendo um pouco de familiaridade, né, e afinidade, tá? Então, acabou que eu fui unindo ali o útil ao agradável, né. Eu confesso hoje que eu não tenho tanta prática para falar. Hoje eu falo pouco inglês, mas inglês técnico, cara, ele é fundamental na nossa área, principalmente para documentação. Acho que 90% dos materiais que a gente enxerga hoje na internet são em inglês, principalmente alguns vídeos que a gente precisa assistir para entender como resolver algum problema. Fóruns também, né? Então, assim, é super importante que tenha um mínimo ali de afinidade, né? Um pouco do inglês básico ali para que evolua para o inglês técnico. E isso te ajude ali, principalmente na audição, né? Sim. Embora hoje eu fale pouco inglês, eu consigo entender perfeitamente, principalmente os indianos, porque como eles não são nativos, às vezes eles falam um pouco mais pausado. Então, mais cuidado, né? Você acaba entendendo e associando melhor. Mas realmente, falar com outra pessoa que não é nativo do inglês, por exemplo, um francês, tem ali um pouco daquela dificuldade para você conseguir assimilar da melhor forma, né? Gente, a parte de inteligência artificial, para vocês,
acredito que deva ter chegado bem antes, né? Porque hoje, por exemplo, eu observo na minha empresa, trabalhos da área de qualidade. Vejo que a galera vai lá no site GPT, fico só observando. Caramba, legal, né? Já chegou aqui na qualidade, mas na área de TI, vocês já estão mais familiarizados com essas ferramentas? Como é que é o dia a dia de vocês? Olha, IA já é um assunto que vem rodando há um bom tempo, assim, digamos assim, bom tempo para TI. Talvez seja um tempo baixo para as outras áreas, assim, alguns anos, mas Você tem um ponto. mas de fato, acho que quando o chat GPT começou a surgir assim no nosso uso, o pessoal botando resultados de texto, alguns memes, olha o que o chat GPT respondeu para tal assunto, acho que aí começou a entrar na realidade, né? E aí você vê algumas ferramentas, falando do nosso meio de dados, né? De fato já utilizando as soluções de IA, e eu acho que agora tem um potencial bem grande de alavancar o uso para o dia a dia, né? Que, assim, até eu trabalho mais com soluções da Salesforce, né, hoje em dia. Então você já tem a figura do Tableau Pulse, que é uma ferramenta que usa, assim, você cria um insight baseado em uma métrica, e aí baseado nisso você tem todo o engine dele que você faz as perguntas e ele vai e monta as respostas. Então isso já é hoje em dia um concorrente, né, um paralelo ao próprio Tableau normal e outras ferramentas como Power BI de desenvolvimento de Dash, mas também ele traz já uma análise que mistura já dados com negócio, né? Então a própria ferramenta faz uns recortes que às vezes você não pegaria, né? Isso a gente está falando só de dados e analytics, né? Mas assim, ela é muito mais extensa até para o meio de edição de vídeos, tem até criação de música hoje em dia. Então assim, talvez você tenha outros contatos com até outras ferramentas que não sejam só Analytics ou GPT, né? Cara, eu fui apresentado a uma ferramenta agora, foi essa semana, de um fornecedor. Cara, linka com aquele assunto que a gente falou no início. Eu acho que a gente vai ter que começar, a gente como TI vai ter que começar a se preocupar muito mais com entender o negócio do que a parte técnica, porque, cara, a IA tá chegando para encapsular ali, liberar a gente de coisas mais triviais, sabe? Cara, a ferramenta, o cara abriu a ferramenta e escreveu um modo texto em português, não foi nem em inglês. Olha, quero que você gere um código para mim, que faça isso, aquilo, leia aquele arquivo e gere um resumo para mim dessa planilha. A ferramenta gerou o código na hora, ali na minha frente. Na linguagem que você pedir, né? Seja Python, SQL, isso é fantástico. Isso aí. E gerou o código. Então, o cara não precisa nem saber mais programar. Isso aí. Ele precisa saber o que ele quer. Escreve ali o pedido dele, a ferramenta te entregou o código, leu o arquivo, entendeu ali a planilha. Olha, a planilha está dizendo que é isso, tal. Sabe? Assim, simples. E aí depois ele foi para uma outra parte da ferramenta. Ele conectou a ferramenta numa base de dados e começou a fazer perguntas de negócio. Então, nem SQL, às vezes o cara vai precisar mais saber, sabe? Aquela consulta básica, select, alguma coisa. O cara conectou a ferramenta numa base de dados e começou a fazer perguntas de negócio. Quem foi que mais vendeu aqui nesse estado? Qual foi o produto que teve mais saída nesse estado? Que absurdo. E a ferramenta só estava conectada numa base de dados, sem programação, sem ninguém de TI ter feito nada por trás, sabe? Ao meu ver, isso aí é a primeira vez, pelo menos nos últimos anos aí, que a tecnologia, até então, ela vinha muito para auxiliar a área de TI. Então você tinha mais ferramentas para quem é de TI trabalhar dentro dela, né? Mas ao meu ver é a primeira vez que a área de tecnologia ataca com força a própria área de tecnologia, né? Porque você vê a geração de um script, você meio que tira a necessidade de um programador. Então, isso que eu ia te perguntar, Luiz. Essa ferramenta, como o Paulo acabou de dizer, é uma possibilidade de dar um boom na área novamente, de ter mais profissionais, ou de talvez afastar a necessidade desses profissionais? Como você enxerga? De maneira geral, eu acho que diminui a necessidade de profissionais, mas para o profissional que se aprofundar e já tiver um conhecimento base de tecnologia, ele pode conseguir alavancar a carreira dele. Então, acho que, assim, em quantidade, acho que é ameaça, mas em qualidade de trabalho gera muitas oportunidades. Os que ficarem serão mais valorizados. E se atualizarem, Cara, concordo. Tu enxerga assim, Robson? Sim, pegando até o gancho de tudo que vocês falaram, que eu concordo e assino embaixo.
Não tem muito tempo, eu estava ali com uma atividade que eu precisava construir alguns pipelines ali, fazendo ETL, carga de dados ali do on-premises para a nuvem, né? E tinha ali uma complexidade em fazer isso, devido à volumetria das tabelas e à quantidade de colunas. Mas eu tinha um desafio um pouco maior, que era garantir essa integração ali de forma ágil e pensar muito mais na parte de confiabilidade, né? Essas tabelas, elas tinham algumas particularidades, né? Então, eu precisava garantir que os dados ali, eles estivessem de fato ali confiáveis. Então, assim, eu fui no GPT, né? Acho que todo mundo aqui usa bastante também. Sim. E, cara, passando ali alguns insumos para ele já me deu alguns códigos para que eu pudesse acelerar ali a minha ingestão e o meu tratamento de dados e direcionasse os meus esforços muito mais para a análise daquele dado. Exato. E pensar em possibilidade de torná-lo mais confiável. Então, assim, nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando aqui, ele acelerou ali meu processo de desenvolvimento e me direcionou muito mais para a parte que era mais relevante, que era de fato ali garantir que aquele dado que estava sendo copiado e trazido ali para o Data Lake, que seria utilizado ali para outra ferramenta, estivesse realmente íntegro. Então, Sim. No meu ponto de vista, né, pegando o gancho do que foi falado, ele soma muito. Ajuda bastante ali nas entregas. O pessoal tem um pouco de receio ainda de achar que vai... Substitui tudo, né? vai acabar, sabe, compactando ali a galera de TI. Sei. Eu acho que vai ter uma migração, sabe? Acho que a gente precisa se mexer, parar de fazer o que a gente fazia, né? Eu só sei fazer isso, estou acostumado a fazer isso. Eu acho que isso vai acabar tirando a galera do comodismo, que tem que se mexer. Sabe? Eu acho que eu senti que parece que tu já viveu isso antes, né? Alguma evolução que teve no TI que falaram que seria dessa mesma forma. Sabe? Eu senti isso, tu falando. Sendo bem sincero, esqueci o nome do... Caramba, agora fugiu o nome. Quando você passa ali no pedágio. Beleza? Sem parar, né? Sem parar. Cara, em 2019, acho que foi 2019, 2016, foi em 2016. Vou visitar minha irmã em Portugal, e lá ainda não tinha muito esse lance do autosserviço, de passar em pedágio, sabe? E aí, enfim, eu fiquei conversando com meu cunhado ali na época sobre isso, e muita gente tinha esse pensamento de que esses autosserviços fossem tirar o emprego das pessoas, sabe? Só que meu pensamento sempre foi o contrário. Não, cara, não tá tirando o emprego das pessoas, tá forçando ela a se mexer. Se qualificar. Ela não precisa ficar ali pegando dinheiro e dando troco. Ela pode estudar, fazer qualquer coisa para se mexer, sair dali e fazer uma outra coisa que seja, sabe, que uma máquina não faça por ela. E aí eu tento trazer esse mesmo pensamento para agora, com esse novo boom da IA, né? Sim. Cara, ela não vai tirar meu emprego de trabalhar com TI. Ela vai me liberar de coisas mais simples para fazer outras coisas. Cara, gerentes e diretores e líderes, cara, a recomendação deles que eu vejo é essa, cara. Usa a IA para ela te ajudar a te entregar um trabalho melhor. Só que a IA, você não pode confiar 100% nela. Você pede para ela fazer alguma coisa para você e você tem que ter um mínimo de conhecimento para validar. Pô, ela me entregou isso aqui, foi muito mais rápido do que eu parar aqui 2 horas para pensar em fazer isso. Você não pode simplesmente pegar o código, confiar plenamente que aquilo ali tá perfeito. Código, uma análise textual, qualquer coisa, sabe? Você não pode confiar, tipo, cuspiu, pega aqui e joga pro outro lado. Ela acelerou o processo, mas tem que ter o ser humano ali com a inteligência, com a capacidade de conhecer o negócio, para que serve aquela resposta e validar, né? De algum modo, isso até conecta com um assunto também que está aqui na pauta, que é de privacidade, LGPD, né, que é a lei brasileira de proteção dos dados. Eu não conheço a fundo as regras, mas provavelmente tem algum cuidado muito específico com dados, né, em relação a você utilizar o GPT da vida. Mas hoje em dia, se você for usar praticamente todas as ferramentas de IA do mercado, você não vai poder imputar coisas que são segredos da companhia lá, né? Então, assim, você pode usar como recurso auxiliar. E também tem a observação de que, assim, para quem já tem um conhecimento, para quem já trabalha na área, assim, isso pode auxiliar. Mas para quem está aprendendo, acho que se a pessoa ficar muito escorada em GPT, em IA,
ela não exercita o seu aprendizado, né? Então, assim, tem até ferramentas hoje em dia que você fala em português e ela traduz na hora para outro idioma. Sim. Mas o ideal é que você consiga, do modo que você trouxe aí, se aprimorar. Porque mesmo que a máquina seja capaz de fazer algumas coisas, você também tem que ser capaz de fazer elas mesmo. Como falar um idioma, até mesmo programar. Para você direcionar o GPT ou saber pedir, você tem que saber o que você quer receber, né? Exato. Então, gera um script. Mas o que eu preciso de output? Se você não sabe, você precisa até validar aquilo ali que está sendo recomendado. Você não pode simplesmente pegar aquilo ali que foi recomendado e É a verdade utilizar. absoluta, eu vou usar, né? Exato, isso é um erro. Eu já errei algumas vezes por isso. Cara, sei lá, vou pedir aqui uma ajuda e ela me entregar, quando você vai analisar, você fala, pô, cara, não é bem isso que eu preciso. Então, você não pode nunca simplesmente só pegar a recomendação e achar que aquilo ali é a fonte da verdade. Tem um caso famoso de um TCC, que ela deixou uma nota no final entregando. Ela entregando que ela desenvolveu o TCC. Só que o aluno não conferiu, entregou, tomou seu zero. Aí, bonito, né? Seu zero bonito, ela deixou a notinha no final entregando. Aprendizado para ele. Aprendizado para ele e para todos que viram a reportagem, né? E tem casos aí, né, que a gente ouve, tem uma marca famosa aí de eletrodoméstico que os funcionários começaram a utilizar absurdo o GPT, só que começaram a colocar informação confidencial ali, tipo, do código, alguma coisa, e vazou para a internet. Absurdo, sabe? Eu acho que eu já ouvi o caso dessa empresa de eletrodomésticos e uma construtora também de carro. Uma alemã que teve um caso parecido, sabe? Assim, a gente hoje tem inteligências artificiais que você consegue colocar dentro da sua empresa, né, num ambiente fechado ali, a empresa te dá a segurança de você colocar dados sensíveis ali sem que ela espalhe isso para a internet. Fica dentro da sua subscription ali, né? Dentro do seu potinho. Sim. Mas eu acho que tem que ser muito trabalhado dentro das empresas, sabe? Os funcionários vão utilizar, as pessoas vão utilizar, mas, cara, utiliza no lugar certo, na hora certa, joga ali dentro coisa certa, sabe? É algo que você pode mascarar. Quer usar o GPT? Usa. Tem algo sensível? Tenta não jogar, mas se não tiver como, coloca aqui dentro desse sabe? Tá muito barato colocar uma IA interna dentro da sua empresa, né? Tem tudo a ver com o que o Luiz levantou da questão do LGPD. Porque não é só a proteção externa, né, de cair na internet, é a proteção interna também. Sim. Dados sensíveis que um outro colaborador não vai poder estar acessando. Sim. Por exemplo, até algumas empresas que prestam serviço, eu vejo hoje que a certificação, vocês repararam isso? Vamos supor, o Luiz fez certificação tal curso. Já não está vendo mais o RG, CPF, reparou isso? Antigamente vinha Luiz, CPF, já não vem mais. É muito exposto, né? Muito exposto. Então é a proteção externa e a proteção interna também desses dados. Sim, verdade. Para vocês modificou muito, Luiz, quando essa lei começou a ser de fato imposta na prática? Cara, eu acho que é mais preocupação de multas, sabe? Tem a ver um pouco com o que a gente falou antes também sobre a democratização do dado, né, na Data Lake. Eu acho que às vezes a gente pode acabar confundindo, democratizar o dado quer dizer deixar o dado exposto para toda a companhia. Por que um cara lá da ponta, lá do administrativo, ele pode, que usa computador, ele pode ter acesso, sei lá, aos produtos mais vendidos? Ok, se ele souber fazer uma ciência de dados ali, né, fazer mais do que ele tem que fazer, mas tem necessidade, sabe? A gente só tem o básico, que ninguém pode ver os dados do RH, ver salário de funcionário, isso sempre teve, mas tem muito mais coisa ali que, cara... Exatamente. Né? Você pega até arquiteturas, assim, de tempos atrás, por exemplo, tecnicamente, um DBA que tem acesso ao banco do RH, ele consegue ver todos os dados sensíveis, né? Nome, endereço, CPF, RG, salário. E, tecnicamente, ele também consegue extrair isso em larga escala. Seja, por exemplo, você tem uma empresa grande, né, gigante, com 100 mil funcionários. Ele consegue, em 1 minuto, extrair para um Excel. E do Excel você leva para qualquer lugar, você vende. Sim. Então, se você for ver, tem muitas questões que hoje em dia até
são combatidas, e aí você pega até a questão de criminalidade, onde tem muito crime cibernético que tem como base isso, assim. Sim. Às vezes em uma operação de 1 minuto de alguém numa base de dados pessoais, o cara pega seu nome, seu telefone e começa a aplicar golpe, começa a se passar por você e falar com outras pessoas. Então, acho que a LGPD ela é muito importante e a necessidade é muito em relação a isso. Basta um vazamento, uma quebra ali, você tem um efeito colateral muito perigoso. E às vezes, assim, o local que foi o agente causador disso, né? Por exemplo, uma base de uma empresa, ela não vai ter colateral nenhum, talvez. O colateral serão as pessoas que vão ser afetadas, né? Imagina uma base de telecom vazar 50 milhões de telefones e nomes e endereços. Isso é um efeito bem... Por isso que é super importante ali, falando sobre como que a gente trabalha ali com a LGPD internamente, né? É sempre importante a gente identificar meios ali de criptografia daquele dado, né? Seja para uso externo, mas principalmente também para... Mascarar, anonimizar. Exatamente, cara. Nem que, sei lá, uma ação ali inicial seja você pegar aqueles dados e segregar num storage ou num banco ali, apartado daquele que a galera costuma usar. Criptografar também. Criptografado, exatamente. E com algumas políticas ali aplicadas, né? Sejam de criptografia, ou de OLS, RLS e etc. Para que também outras pessoas não consigam facilmente acessá-los, né? E descriptografar aquilo que a gente tentou mascarar de alguma forma, né? Então é super importante isso. Até mesmo assim, de um tempo para cá, eu lembro que antigamente não tinha muito essa preocupação, mas de um tempo para cá, quando você entra para trabalhar em alguma companhia, seja prestadora ou cliente, você recebe seu notebook e você assina um termo, no qual você, como pessoa física, vai ser penalizado se alguma coisa for vazada do seu computador. Então, assim, você tem a sua autonomia, mas você responde por aquilo no CPF, né? Não é só a empresa que responde por isso. Então, isso, acho que, assim, num caso de algo doloso, né? Do tipo, eu vou roubar, vou vazar os dados, você vai ser responsabilizado por isso. Agora, tem outros crimes de invasão, que aí entra mais a cibersegurança, que aí é mais corporativo, mesmo, instalações corporativas, que também é complicado. Até as próprias Big Techs, elas já têm alguns casos de vazamento de senha. Então, é um investimento bilionário, mas e recorrente, né? Assim como a gente precisa se atualizar para as tecnologias, a parte de segurança também tem que estar sempre atualizada. Ainda mais com essa questão da terceirização, que eu vejo que aumentou muito. Então, muitos dados sensíveis você terceiriza, aí esse prestador, às vezes, você modifica, o dado a informação está com ele, se perde, isso é um perigo. Em essência, se você sai do on-premise, né, do dado dentro de casa e bota na nuvem, o guardião desses dados passa a ser quem está prestando serviço. Né? Exatamente. Verdade. Galera, quero agradecer aqui. Quanto tempo de papo aí, Lucas? 1h10, mano. Pô, passou voando, né? Rápido. Fluiu. Maneiro, cara, fluiu legal. Papo muito maneiro. Ó, o Luiz como co-host aqui, gente, eu acho que é nota 10, não é não? Tirou onda demais, 7, cara. 8 tá bom, primeira vez, né? Eu acho que é nota 10, cara. Acho que é um 10 aí, cara. Eu esqueci de perguntar no início, galera, como é que é a rede de vocês? LinkedIn, Instagram, perfil aberto, não é? Quer falar um pouquinho pra gente Cara, aí? o perfil é aberto, meu perfil só não é muito atualizado. Cara, eu não sou muito da rede social, sou mais bicho do mato mesmo, acho que é por causa da idade, né? Que isso, Sou aquele cara mais escondido e tal. Revela não. Mas não cara, compartilhar contato, fazer network também, eu sempre gostei. Tem o LinkedIn, Paulo Marcos Almeida, acho que não é difícil de achar lá. E é isso. E você, Robson, também, irmão? Assim, eu tenho algumas redes sociais, né? Eu também não posto tanto, mas tem LinkedIn, é só procurar lá, Robson César Gomes Quintino, tá? Baixar minha fotinha lá sorridente. E o Instagram, se não me engano, é Robson César. Aí, enfim, posto umas coisas assim do dia a dia, né? Parte mais ali empresarial, dados, é sempre no LinkedIn. E ele tá sempre ali atualizado, né? Um cara que sabe qual é o Instagram dele é um cara atualizado. Eu não sei qual é a minha conta. Você sabe a sua, Luiz? Não, meu eu sei. O meu é o mesmo do LinkedIn e o Instagram. É o Luiz com Z Fernandes, ou pelo nome completo, como vocês deram também, Luiz com Z, Henrique Fernandes de Albuquerque. Assim, não tenho nenhum conteúdo profissional na minha conta pessoal do Instagram, acho que como vocês. Mas no LinkedIn
tem uma assiduidade média aí, também se vocês quiserem me adicionar todos nós aqui, pode ficar à vontade. Não, network profissional é sempre bom, né? Sim, sim. Eu vou incentivar todo mundo que tá assistindo agora a seguir cada um deles. Boa. Pode seguir, galera. Pode seguir o conteúdo dos caras. Tenho certeza, a partir de hoje vamos postar cada vez mais. Vocês vão ficar por dentro de tudo que acontece lá. Isso aí. Valeu, Já é um então, incentivo. Incentivo, né, Luiz? Incentivo, Boa. é. Vou ter que trocar foto, fazer barba, comprar cabelo. Atualizado, atualizado. Já tira logo agora, né? Mais fácil. Olha, eu quero agradecer a cada um de vocês aqui por ter vindo. Muito obrigado. Agradecer o Milton. Milton, um abraço aí, irmão. Você que está lá de fora Obrigado, assistindo. Milton. E vou pedir novamente, todo mundo que está aqui assistindo, vamos se inscrever no canal da Datafor. Muito importante. Seguir a Datafor no LinkedIn, no Instagram e se inscrever no canal deles aqui no YouTube. Esse ano, podemos dizer que os primeiros 6 meses foi de estrutura, montagem do estúdio, parte física, e o restante do ano vai ser de muito conteúdo. Então siga a Datafor, acompanhe tudo o que acontece e siga o Mais Humano Podcast também. Nós temos uma meta aí de 100 mil inscritos, né, Lucas? Exatamente. 100 mil, nós queremos a nossa plaquinha em breve. Falta legal. pouco, valeu? Então se inscreva no nosso canal, que é muito importante apoiar esse trabalho. Forte abraço, até a próxima. Um abraço. Pessoal, gente. Tamo junto, abraço, galera.